Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 52, iniciaremos o livro de Deuteronômio e faremos a leitura dos capítulos 1, 2 e 3. Então vamos lá, capítulo 1. A ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Zuf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas da Zefelá, no Negueb e ao longo do litoral, às terras dos cananeus e ao Líbano até o grande rio, o Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre o juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação de líderes. Naquela ocasião eu disse a vocês: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre o israelita e o estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegaram à serra dos amorreus, o qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subirão a região montanhosa, chegarão ao vale de Escol e explorarão. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muitos que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês
numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando a vocês-lhes o caminho que deveriam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: Ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: Você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: Diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Capítulo 2. Os anos no deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: Vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora vão para o norte, e diga ao povo: Vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não tem faltado coisa alguma a vocês. Assim passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma na terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente os Emins habitavam nessa terra, eram um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram, e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale do Zered, assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual apareceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma na terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os Amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar.
O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú que vivem em Seir, quando exterminou os horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: Deixe-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderá tanto a comida que comeremos como a água que beberemos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós, e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica do mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Capítulo 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: Não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército, e dei a você também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argobe, o reino de Og, em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós a destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais todos e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. A divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com as suas cidades, deu às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés.
Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Gesuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu o seu nome de modo que até hoje Bazã é chamada povoados de Jair. E desde Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, nas fronteiras dos Amonitas. Deles também a Araba, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar da Araba, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião eu ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu essa terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que dei a vocês as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um, à propriedade que recebeu. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de você, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo, e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. Finalizamos então mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Agradeço pela companhia, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.